Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Auliá chega em casa e fica surpreendida com a volta da Beisa. Então ela se anima bastante ao ponto dela depois ficar ali pensando por que ela está se emocionando com isso, só que ela não consegue de fato ali segurar a emoção de ter a Beisa de volta e novamente chama pela Beisa e a Beisa chama Senhora Auliá. A Beisa ela fica muito feliz também por saber que a Auliá também está feliz com a volta dela e a Auliá olha para ela, diz a ela que ela seja bem-vinda de volta e tenta até ali as duas se abraçar, só que elas não conseguem abraçar uma a outra e a Auliá, aquele jeitão grosso dela, quando ela ia abraçar a Beisa, ela então volta, a Beisa fica olhando meio desconfiada e depois a Auliá olha para ela e pergunta sobre o Haritim se ele também voltou. A Beisa então começa a se lamentar e pede a ela que por favor, que é melhor ela não perguntar sobre ele, porque o que de fato aconteceu foi porque ela quebrou o coração dela, rompeu com ela e depois foi embora. Ela diz que ele, o Haritim, ele é um desgraçado, um traiçoeiro e fala que todo homem é assim. Nem todos. Beisa fica calada e a Auliá continua dizendo que mesmo assim, independente de qualquer coisa, ela fica muito feliz em ter ela ali de volta e começa a sorrir. Auliá depois fecha a cara de novo e diz seja bem-vindo e sai. A Beisa nesse momento chama a Auliá e diz que a Efsun deixou para ela ali uma ordem para que desse uma mensagem, um recado para ela e a Auliá começa a ficar ainda mais desconfiada e pergunta o que foi que essa mulher disse a ela. A Beisa então revela para a Auliá que a Efsun mandou dizer para ela que ela saiu para resolver algumas coisas, inclusive ela vai começar a fazer um preparamento ali no corpo dela para que ela consiga ter ali uns minis atarrães e ela, a Auliá, fica chocada e pergunta ela como assim você falou minis atarrães? Beisa fica calada sem saber o que responder e a Auliá diz ela para que ela responda agora mesmo se ela disse pequenos atarrães foi isso? A Beisa apenas balança a cabeça confirmando que sim. A Auliá fica ainda mais agoniada se perguntando depois de tanto tempo aí o que é que eles estão tramando. A Beisa continua dizendo que tudo isso é porque eles estavam pretendendo ali deixar ela muito feliz. A Auliá fica perguntando deixar feliz e como eles pretendem fazer isso e a Beisa diz que é porque ela vai ser a avó. A Auliá então se revolta ainda mais, pergunta a ela, avó, como assim? E que olhe pra ela se parece que ela realmente ali vai ser uma avó. Beisa fica sem saber o que falar, a Auliá começa a dar os piti dela, dando grito de todo tamanho ali e diz que não, que isso não vai acontecer porque ela é muito jovem e que jamais isso vai acontecer dela ser avó na idade que ela tá e que inclusive ela ainda é recém-casada. Beisa fica sem saber o que falar e a Auliá continua dizendo que como que ela poderia ser uma avó e que não vai ser avó e ponto final. Beisa fica calada e a Auliá então ela começa a planejar dizendo que vai atrás deles dois lá e que com certeza, sem sombra de dúvida, ela vai atrás deles porque vai arruinar de uma vez por toda esse plano que eles estão. Já com a Auliá, nesse exato momento, ela está de frente à empresa jogada ali no chão esperando a presença do Mehmet e quando ele vem do carro, ela se joga ali na frente e pede a ele que por favor, que ele pare. Ele fica ali olhando e ela começa a suplicar que por favor, que ele saia daquele carro e que escute ela pelo menos um minuto ali tudo que ela tem para falar. Ele fica calado e ela continua pedindo que por favor que ele saia porque ela roga isso e chama ele de meu amor. O Mehmet então sai virado na peste ali, se aproxima dela e pergunta a ela o que é que ela está fazendo ali. A única palavra que sai da boca da Auliá é que por favor que ele perdoe ela. Ele fica balançando a cabeça afirmando a ela que não, mas ela continua insistindo que por favor que ele entenda ela e que lhe perdoe. Ele responde a ela que não, que jamais ele faria isso, ele nem pode de fato fazer isso. Eu aproveito até o embalo aqui e pergunto a vocês acham que nessa situação todinha que está acontecendo aí, tanto com o Mehmet e a Auliá, vocês acham que de fato ele deveria perdoar ela ou ele está agindo da forma correta aí em não perdoá-la? Deixe tua opinião aí nos comentários e não esquece não deixar o teu gostei e se inscrever em nosso canal para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Logo depois que o Mehmet disse a ela que não, que jamais ele poderia perdoar ela pelo que ela fez, ele vai saindo e quando vai quase entrando ali no carro, ele olha para ela olha para ele e ele diz que ela não precisa se preocupar porque ele vai pagar todas as despesas do menino. Logo em seguida o Mehmet dá a ordem para que o motorista vá embora e quando ele vai saindo ela continua pedindo, suplicando a ele que por favor que não faça isso, mas ele não quer nem saber e vai embora. Depois ela cai no chão, fica olhando para o céu perguntando a Alá o que é que ela vai fazer, logo depois de
tudo isso. Já lá com o Arda e a Efsun e também a Sultan, logo depois que eles chegam no hotel, a Sultan parece que fica toda cagada ali ao olhar aquele quarto muito bonito, cheio de coisas lindas, e até aponta pra janela e diz que olha só, a piscina dá pra ver daqui, ó. A Efsun diz a ela que sim, que isso é muito bonito e que ela pode observar ali que a classe anda pelas veias dela, né? Rapaz, eu fico observando aqui, eu acredito que se a Sultan não tivesse nesse meio aí, talvez a Efsun conseguisse até se enrolar ali de fato ali com o Arda, conseguiria de algum jeito ali misturar as tintas os dois, mas toda vez quem fica atrapalhando aí é a Sultan, porque o foco, como vocês sabem, é o dinheiro na vida dela. Então é nesse exato momento quando o Arda olha para Sultan e vê ali a felicidade no quarto que foi ele que reservou para ele e para Efsun, e pede a ela que por favor, que ficaria muito feliz que ela fosse para o quarto dela, mas ela diz que não, quem vai ter que sair é ele e ir para o quarto dele, porque aquele quarto ali é dela e da Efsun. Ele fica sem entender nada e ela continua dizendo que ele não pode ficar sozinho ali com a Efsun até que a mãe dele chegue e pergunta o porquê que ele acha que ela veio. Ele fica sem saber o que responder e ela diz para ele que ela só veio ali foi justamente para poder proteger a sua menina dele. Ele, sem mais o que falar, pega sua mala e vai saindo. Ela diz descansa e começa a sorrir. Boca de Bacia logo em seguida começa a dizer a Efsun que aquelas flores são muito bonitas, aquelas comidas ali, pergunta se elas deveriam comer e a Efsun diz que não, que se elas quiserem comer, elas podem chamar o atendimento, mas a Boca de Bacia não quer nem saber, vai ali, pega um bolo e sapeca o bolo dentro da boca dela. Logo em seguida, elas duas se direcionam até o banheiro e vê o quão o banheiro é lindo, e logo depois ela também vê ali que tem alguns produtos de limpeza. Então a Sultan diz que isso deve ser muito cheiroso, muito bonito, e começa a pegar os produtos tudinho, sapecar dentro do bolso dela para levar embora, e a Efsun começa a criticar ela dizendo que ela não pode fazer isso, e começa a dizer um monte de coisa com a tia porque está colocando todos os produtos dentro do bolso dela. Só que logo depois ela se arrepende e diz que é verdade, ela não pode fazer isso e que não estava nem lembrando das etiquetas ali de educação, e começa a devolver tudo. Só que a Efsun diz a ela que ela não precisa se preocupar porque elas não vão levar agora, né? Mas quando for depois que elas forem embora, fizer o plano dela, elas vão levar tudo, deixar tudo vazio ali, e diz que nesse exato momento vai ligar para Beiza para falar com ela. Sultan concorda com ela e a Efsun depois sai dizendo que vai ligar para saber o que foi que aconteceu, e enquanto isso a Sultan aproveita, pega um negócio ali e sapeca no bolso. Logo depois, quando ela consegue falar com a Beiza, ela pergunta como ela está e começa a gritar, até falando no telefone, e pergunta a Beiza e aí se ela fez tudo o que ela pediu e que ela lhe responda agora mesmo. A Beiza não consegue nem responder, porque quando vai responder, a Efsun começa a fazer pergunta de novo se ela conseguiu guardar no pequeno cérebro dela tudo que ela disse que era para dizer ao Liar. A Efsun continua perguntando para que ela responda agora mesmo se ela disse ao Liar que ela vai se converter em uma avó e que eles estão ali em Chipre. A Beiza diz a ela que sim, que contou tudo para ela e que inclusive ela está indo para lá, e a Efsun diz que fica muito feliz, que vai ficar à sua espera. Só que enquanto a Efsun vai conversando lá, a Boca de Bacia tira o conga dela, coloca ali no chão e depois vai pegar as comidas e vai sapecar aquelas comidas todinha ali na boca. Em seguida, a Efsun desliga o telefone, manda beijos pra ela e diz que ela se cuide. A Sultan pergunta a ela e aí o que foi que aconteceu, e a Efsun então finaliza pra ela dizendo que ao Liar ela caiu ali na sua isca.